Estamos no nosso 83º dia, seja bem-vindo. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós iremos ler Êxodo no capítulo 35, iremos até João no capítulo 14, retornaremos a Provérbios no capítulo 11 e, por fim, encerraremos a nossa leitura em Efésios no capítulo 4. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa deixar o seu curtir, o seu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também poder comentar abaixo o que você está achando do vídeo, alguma sugestão ou alguma dúvida que você tiver relacionado à nossa leitura diária. Hoje, em Êxodo, no capítulo 35, nós iremos falar sobre a lei do sábado instituído aos judeus, os materiais que seriam para o tabernáculo e também os artesãos que seriam do tabernáculo. Diz assim, Êxodo no capítulo 35, verso 1. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela: essas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto, nem sequer acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como uma oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, pele de carneiro tingido de vermelho e couro de madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões e as colunas e as bases, a arca com suas varas, a tampa, o véu que a protege, a mesa com as varas e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro com os utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar do incenso com as suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar dos holocaustos com as suas grelhas de bronze, as suas varas e todos os utensílios, a bacia de bronze, a sua base, as suas cortinas externas do pátio com as suas colunas e as bases, e a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e as suas cordas, e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes do seu filho, para quando servirem como sacerdote. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor, para uma oferta da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para todas as vestes sagradas. Todos que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e todos os tipos de broches, brincos, anéis, ornamentos e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, pele de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, para qualquer das partes da obra, também trouxeram. Todas as mulheres capazes teceram com as suas mãos e trouxeram o que haviam feito, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra, e os líderes trouxeram pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram-lhe também especiarias e azeites de oliva para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto como homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizeram. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeiras, para todo tipo de obra artesanal, e concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho
de Aizamak, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e os fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Vamos agora ao Novo Testamento, onde nós vamos fazer a leitura de João no capítulo 14, onde Jesus ele fortalece os seus discípulos, ele também fala que ele é o caminho para o Pai, e por fim, ele promete o envio do Espírito Santo assim que ele fosse assunto ao céu. Diz assim João no capítulo 14, verso 1: Não se turbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também na casa de meu Pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Enquanto eu for e preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como então poderemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem e conheceriam também o meu Pai, já que agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, vocês não me conhecem, Filipe? Mesmo depois de tudo que tenho estado com vocês durante tanto esse tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das minhas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei com que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e obedece, e esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também os amarei e os revelarei. Então disse Judas, abre parênteses, não o Iscariote, fecha parênteses. Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. E essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas essas coisas e fará vocês lembrarem de tudo quanto eu tenho dito. Deixo a paz a vocês, e a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam, já que não falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se e vamos daqui. Voltemos agora a nossa leitura para o Antigo Testamento em Provérbios, no capítulo 11, onde o próprio Salomão ainda continua a falar a respeito dos provérbios e sobre a sabedoria. O Salomão ele continua a tecer as suas palavras sobre a sabedoria. Provérbios capítulo 11 diz assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes.
A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre o caminho reto, mas os ímpios são abatidos por causa da própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações e essas são transferidas para os ímpios. Com a boca do ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há um canto de alegria. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo, ridiculariza o seu próximo, mas quem tem entendimento refreia a sua língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo estará seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os conduz irrepreensível, dão prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, e as esperanças do ímpio em ira. A quem dá generosamente vem aumentar as suas riquezas. Os outros que retêm e os que devem dar caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família, ele dará somente o vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Seus justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e pecador. Vamos agora voltar nossos olhos à nossa última leitura do dia de hoje. Está lá no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, onde ele vai falar da unidade do corpo de Cristo e também do procedimento dos filhos da luz. Diz assim, Efésios 4:1: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando os uns aos outros com amor, façam todos os esforços para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há só um Senhor, há só uma fé, há só um batismo, há só um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é dito, quando ele subir em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Abre parênteses. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Fecha parênteses. E ele designou alguns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade e atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá,
por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu digo a vocês, eu no Senhor insisto, que não vivam, mas como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometeram com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criados para a semelhança a Deus em justiça e em santidades, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem-se a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furta, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que se tenha com o que repartir com os que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas antes o que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Muito obrigado por acompanhar essa leitura, que a paz do Senhor alcance meu coração. Se Deus nos permitir, aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. E no final do ano, eu e você iremos dizer: eu li a Bíblia toda em um ano. Um abraço e que a paz do Senhor alcance meu coração.